Meu nome é Jano Ribeiro. Eu nasci em 29 de abril de 1929, na cidade de Lorena, estado de São Paulo. Concorri a uma eleição que quase nós ganhamos essa eleição, de um pelego que vinha há muitos anos desviando os interesses dos trabalhadores do comércio. E depois eu fui parar em Diadema e depois em São Bernardo, onde ajudei a formar o sindicato dos trabalhadores do setor de materiais elétricos e metalúrgico, que foi desmembrado do sindicato de Santo André. E aí nós constituímos o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Depois veio o golpe militar, eu fui preso, fui condenado por um crime que eu não cometi nenhum crime, não roubei, não matei ninguém, e fui condenado a 2 anos de prisão. Facilitei a minha prisão depois de ser condenado, porque achava que eu não tinha feito nada. Então eu ia pagar por uma coisa que eu nunca fiz nada. Eu nunca matei um passarinho na minha vida. O João era uma pessoa queridíssima. O João formou uma sociedade de amigos de Vila Nogueira para lutar pelas reivindicações do bairro da Vila Nogueira. Como eu ajudei a formar a sociedade 7 de setembro, no bairro para 7 de setembro, o João formou na Vila Nogueira. Aliás, nós formamos várias sociedades de amigos de bairro em Diadema. E São Bernardo também. Tanto é que o Amaro Cavalcante, que era um dos líderes da formação de Sociedade de Amigos de Bairro, foi agraciado com uma comenda do governador Alberto Goldman, quando ele substituiu o Serra. Então, a minha vida é essa, e a minha posição aqui é para exigir que a Comissão da Anistia dê ao João o que deu a todos aquilo que a lei manda dar, que é salário permanente com direito ao 13º, e porque a lei da anistia diz que só não tem direito quem não trabalhasse. Quem não trabalhava era vamos dizer, estudante, ou era casado com alguém do movimento. Esse não precisava ser anistiado, mas ser anistiado com o máximo de 100 mil reais. Embora a comissão da anistia, para mim, tenha cometido muita injustiça. Uma das injustiças é em relação ao João. Esse João batalhador, esse João destemido, esse João que não poupava nada para lutar ao lado da justiça. Muito obrigado. Para comentar algumas coisas do João que eu convivi desde 98, que a gente se conheceu aqui na rua 7 de setembro, quando a gente começou a trabalhar para ganhar a lei de anistia dos ex-presos políticos aqui em São Paulo, que ela dava uma reparação a todos os companheiros que foram presos, de 64 a 79. Então, presos e perseguidos. O João foi uma pessoa que foi muito perseguido dentro da fábrica por muito tempo. As informações que estão nos seus laudos, do seu processo, a prisão dele é absurda. Foi pegar um panfleto de campanha salarial na rua, pegou, que era do Partidão, o Partidão fazia
trabalho de panfletagem nas fábricas da sua reivindicação, pegou, leu e passou para um amigo dele, um companheiro dentro da fábrica. E aí esse companheiro guardou esse panfleto dentro do armário. Aí vem a segurança da empresa e dá a revista nos armários e pega aquele panfleto no armário e pergunta quem passou aquele panfleto, que ele tinha pegado aquele panfleto. Foi o João. Foi a prisão dele, ele foi preso, sequestrado dentro da empresa, não teve direito nem de trocar de roupa na prisão dele. Foi uma prisão arbitrária. Então ele foi preso, ele ficou um dia na prisão, foi preso, chutaram os testículos dele, foi desmaiado para o hospital, ficou ao dia e à noite, no outro dia voltou para o DOPS. Quando volta lá, apareceu um anjo da guarda lá, que era um advogado, viu que ele estava sendo preso e entrou com o habeas corpus e ele foi preso. A prisão do João foi em 68. O Jânio ele não comentou da fundação do Sindicato São Bernardo, a carteirinha do João, do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que era o primeiro sindicato, era 243. Então ele foi um lutador pelo sindicato também, da formação do sindicato. E a outra coisa, participou da eleição, logo na intervenção de 64, quando teve o golpe militar, foi formada uma junta governativa, e essa junta governativa, ela convocou eleição em 60 e 65, depois do golpe de 64, em 1º de março, né? Aí entrou na chapa, formaram uma chapa de oposição do Partidão, que ele era sede do partido, na Vila Nogueira, nessas associações que ele formou com o Jânio, em São Bernardo, somente na Vila Nogueira, o maior trabalho. Também junto com outro preso, ex-preso político, que é o Manuel Ido Neri, que era do Conselho Fiscal Executivo no sindicato em 69. Esse Manuel Ido também foi preso em 72. E juntamente teve outra prisão do Pedro Mauri Danone, que trabalhou junto comigo na Volkswagen, que também foi em 72. 72 foi o ano que mais prenderam gente em São Bernardo. Só da Volkswagen foram mais de 21 prisões que teve. Até os mesários que trabalharam na chapa de oposição foram presos. E tem gente correndo até hoje para não ser preso. E desapareceram e não votaram, nem da baixa nas carteiras não votaram. O Paneco também teve várias outras prisões em São Bernardo. Paneco teve prisão, asilo, o Castinho também foi preso. Tem várias prisões. Inclusive a diretoria do Lula também ficou na greve de 80, foram todo mundo preso. Então o João tem uma participação ativa muito grande no Sindicato dos Metalúrgicos, por causa da formação dele, o sindicato que saiu de São Bernardo, foi desmembrado, e ele foi um dos autores da fundação do sindicato. E nessa chapa que eu estava falando, de 60 e 65, a chapa dele não conseguiu a chapa dele foi com todos os companheiros que estavam na chapa, foram queimadas e foram avisados. Se vocês concorrerem nessa chapa aqui, vai todo mundo preso para o buraco do Perus. Essa aqui era a ordem. Então ela foi desmontada e os companheiros não tiveram condições de concorrer na eleição de 65. Então o João tem uma luta muito grande. Em 68 teve a prisão dele, arbitrária, né, que foi dentro da empresa. Depois desse tempo da prisão que ele teve dentro da Cafriz, o coronel Erasmo Dias ia todo mês que ele voltou para a empresa, todo mês o coronel Erasmo Dias ia fazer de revista, de saber se ter informação, se o João... E também quando ele saiu da prisão foi informado, se ele fosse pego com outro material do Partidão, do PC, ele não ia voltar mais, ia direto para o buraco do Perus e não ter mais conversa. Então, teve o João Cafriz, que era o apelido dele, João Pereira Gonçalves, que era o nome próprio. Então, ele teve um passado muito,
muito terrível, de 68, da prisão dele, até as greves de 80. Até a greve de 80, de 79 e 80. Foram 41 dias de greve, na greve de 80, a greve começou no dia 1º de abril. Todos esses companheiros que fizeram piquete na rua, que foram pegos pela polícia, e outros que já tinham algum passado, que era do partidão, tinha alguma informação, foram todo mundo mandado embora. Inclusive o Elias Stein, que trabalhou junto com a gente no nosso sindicato em 85, né, tomou o Sindicato dos Plásticos de São Paulo, foi mandado embora e tinha um cartãozinho em cima da mesa do Recursos Humanos, quem tinha participado da greve de 80, sido mandado embora no dia 12, não era para arrumar emprego para esse pessoal, que era tudo subversivo, tudo terrorista. Então foi uma perseguição muito grande a todos os companheiros daquela época de 80, inclusive os que saíram depois também, de 85, 86, teve muitas, inclusive o João Batista Lemos, trabalhou junto comigo na Volks, também foi mandado embora, não arrumava mais emprego, virou a direção do partidão. Então, a história do João é uma história muito bonita e que trabalhou muito para a gente constituir a lei de anistia do Estado de São Paulo e a de Brasília também, que foi muitas vezes comigo de carro para a gente conseguir essa lei de anistia no Estado de São Paulo e em Brasília. Eu tinha que trabalhar, ajudar ele, porque naquela época nós tínhamos 5 filhos. Depois eu tive a caçula. Que quando ele foi preso, eu estava grávida da caçula. E nós sofrimos muito, porque ele ficou preso, ele ganhava pouco na Cafriz, e eu tinha que trabalhar para ajudar ele a criar, porque eu tinha 5 filhos, e estava grávida foi a última que eu tive, foi a caçula. E era um sofrimento, porque ele ganhava pouco, e eu tinha que ajudar para nós viver com nossos filhos. Então, ele sempre foi muito trabalhador, nunca pediu um dia de serviço. E foi assim, uma luta muito grande quando ele foi preso, porque seu Jano foi uma pessoa que ajudou muito, ligava para eu para saber se eu estava precisando de alguma coisa para as crianças, porque era tudo pequeno, 5 filhos pequenos. Então, foi muita luta. Porque não é fácil. A gente com 5 filhos saber que o marido está preso. E eu, em dia de ganhar. E eu, no outro, parece que eu estava com 8 meses de gravidez, e eu tive aí esperando ganhar a menina. Não foi fácil. A gente saber que o marido está preso e eu tinha que ir para o hospital. Foi uma luta muito grande. É o que eu sei dizer, né? Meu nome é Hilda Pereira Gonçalves. Sou filha de João Pereira Gonçalves e Odete Alves Batista e Gonçalves. Eu nasci em 66. Meu pai foi preso em 68, eu tinha 2 anos. A minha irmã caçula é que nasceu em 68, 69. E meu pai era um homem trabalhador, honesto, sempre fez parte do sindicato, desde que eu o conheço, né? Ele era uma pessoa que lutava pela comunidade. Ele tinha um problema desde pequeno no olho, né? Um olho dele era de vidro, e mesmo com esse problema no olho, ele sempre foi muito trabalhador, né? Sempre nos tratou muito bem, com carinho, sempre zelou pela família, pelo bem-estar da família. Foi um homem que fez história, nunca desistiu de continuar lutando, né? Mesmo em meio a ser preso injustamente, ser torturado, sem nenhum motivo, simplesmente porque encontraram um panfleto
no armário dele. Então ele foi preso e torturado, o que causou graves problemas de doenças nele, até ele falecer agora em junho, dia 13 de junho de 2012, quando ele faleceu. Os laudos médicos mesmo indicam, né, que ele sofreu muito na prisão, por isso trouxe as sequelas disso, mas mesmo assim, ele, independente de qualquer doença, ele sempre pensava no bem de todos, né? Ele lutava, continuava vindo no sindicato, com os amigos, o senhor Jânio, o Brás, e sempre nos ensinou, né, que devíamos lutar não só para o nosso bem, mas para o bem de uma comunidade, para que nós sempre olhássemos para um todo, nunca somente para nós, né? Tanto é que ele fez, no nosso bairro também fez história. Ele foi um dos primeiros moradores do Vila Nogueira, quando eu me lembro muito bem, desde pequena, que haviam 4 casas na rua onde nós moramos, né, que minha mãe mora até hoje, eu também moro na mesma rua, e haviam somente 4 casas. Uma dessas casas era do meu pai. E depois é que o bairro se formou, mas ele é um dos fundadores do bairro, do Vila Nogueira, né? Então, e ele sempre lutou e foi contra algumas coisas que ocorreram lá, porque hoje, né, nós temos, assim, vemos algumas coisas acontecendo, e que ele sempre foi a favor de que as coisas acontecessem para o bem, né, do povo, da sociedade, né? Tanto é que ele ajudou, como assim os companheiros deles, né, todos aqueles que foram presos, como o Hildo Neri, que está na Bahia hoje. Ele foi representante legal do Hildo em Brasília. O seu Manuel Hildo, né? Manuel Hildo Neri. Manuel Hildo Neri. Ele foi representante em Brasília, né? E recebeu toda a indenização do seu Manuel Hildo Neri, passou para ele, e hoje ele mora numa fazenda, né? Então, ele foi uma pessoa que sempre ajudou as pessoas, sempre pensou assim, a família dele sempre foi muito importante também, os filhos, os netos, sempre foi muito amado. Então, nós temos boas lembranças, né, do que ele passou para a gente. E tem uma frase que é muito marcante na minha vida, foi quando eu fui fazer a faculdade, que ele falou assim: filha, estudar nunca é demais. Então, hoje eu falo para os meus alunos, estudar nunca é demais. E assim foi a história dele. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu fui preso 2 vezes pela OBAN, ou DOI-CODE, como queiram. Numa das vezes que eu fui preso, o serviçal do capitalismo mandou que eu pusesse as 2 mãos assim para frente. Aí ele pegou uma palmatória e lascou nessa mão, que adormeceu. Eu tive uma reação estranha, né? Eu falei: já que você bateu nessa, por que você não bate nessa? E ele não se fez de rogado e tacou a palmatória, que ela acabou quebrando. Como eu já estava dispensado pelos seus superiores, ele simplesmente me mandou embora, de madrugada. Eu que morava em Diadema, preso no DOI-CODE, no Paraíso. E eu saí de lá e fui para a boca da urna, porque era o período de eleição.
Essas pessoas que praticaram a violência contra vocês, de tortura, eles estão vivos ainda hoje? Então, tem muitos que estão Eu vivos. não sei, porque eu não tinha assim... Tem muitos que estão vivos. E ganhando de 30 a 40 mil reais por mês. Absurdo. Não é isso? 100 mil. Você tem algum que ganha até 100 mil reais. Não é uma cinte ao trabalhador que trabalha de sol a sol, horrível, recebe 600 ou 800, sei lá quanto. É 676. Então, o salário mínimo, né? E desconta o INSS, ver quanto é que vai ficar. A senhora guarda rancor desse povo que fez tudo isso com a família da senhora? Olha, eu não, que eu nem conheço. Eu não conheço ninguém, porque eu era assim, eu só vivia dentro da minha casa, era cuidar dos meus filhos e ajudar ele. Eu vim do norte, mais ele, então não conheço ninguém. É só as pessoas que eu conheço, é as pessoas, seu Jano, o Mário Santa Lúcia, esse aí que depois que apareceu, Brai, que eu conheço essas pessoas que vinham na minha casa para ajudar ele. E ligava, dizia, se a senhora está precisando de alguma coisa para seus filhos. Falei, não estou precisando de nada. Porque eu trabalhava, recebia, nunca fiquei devendo para ninguém, sempre fui honesta, da minha filha que diga, sempre trabalhei para criar eles, graças a Deus nunca faltou pão. A senhora se lembra qual foi o momento mais difícil que a senhora enfrentou nessa luta? O mais difícil de todos? O mais difícil que eu enfrentei foi eu ver ele preso. Porque eu vou falar para o senhor, a gente tem dia de ganhar um neném. E saber que o marido está preso é muito triste, né? Essa aí foi difícil. O que passava na cabeça da senhora naquele momento? Mas quem dava o apoio dizia, não, fica calma que ele vai se soltar. Que ninguém vai deixar ele preso. Aí eu fiquei neles orientada, porque o senhor vê, a gente tem dia de ganhar um filho. E o marido... Jovem, né? Eu acho que eu tinha mais de 30.